Neste vídeo, vamos continuar o desenvolvimento dos códigos do botão salvar no nosso formulário. Beleza, pessoal? Então vamos para o editor. No editor, acessem o arquivo macroscliente.gs e localize a função salvar cliente. E o primeiro passo é colocar a variável dados dentro dos parênteses da função. Então, acessem o arquivo formecliente-js e vocês vão descer até localizar a função salvar. E nós vamos copiar, vai ser esta variável. Copia, volta no arquivo macroscliente e cola dentro dos parênteses. Prosseguindo, dentro da função, primeiro passo é colocar os códigos para permitir a utilização por multiusuários. Variável const user vai ser igual a lookservice.getScriptLook. Abre e fecha parênteses e fecha com ponto e vírgula. Na sequência, podem copiar a variável user. Variável user.trayLook. Abre e fecha parênteses e dentro dos parênteses precisamos informar o tempo de espera. Eu vou colocar 10.000 milissegundos, que são 10 segundos. Ou seja, se o script estiver sendo utilizado por outro usuário, ele vai parar e esperar 10 segundos até tentar salvar novamente, para dar tempo de o outro usuário salvar o registro. E fecha com ponto e vírgula. Prosseguindo, precisamos verificar se o usuário está liberado para salvar o registro. If, abre e fecha parênteses, e abre e fecha chaves, e pressiona Enter. E dentro dos parênteses, variável user.hashLook, e abre e fecha parênteses. Em resumo, se entrou neste if, o usuário está liberado para salvar o registro. Neste caso, nós precisamos localizar a última linha com registro e verificar se o cliente que o usuário vai cadastrar, se por acaso ele já não está cadastrado. Então, var última linha vai ser igual, vem da guia cliente, detalhe, nós já referenciamos as guias da planilha no início dos códigos deste arquivo. Aqui está a guia cliente, que eu estou utilizando. De volta na função, guia cliente.getLastRow, para capturar o número da última linha com registro. Abre e fecha parênteses e fecha com ponto e vírgula. Na sequência, nós precisamos capturar os dados dos clientes para ver se o cliente já está cadastrado. Eu vou chamar esta variável de dados cliente. Vai ser igual, vem da guia cliente.getRange e abre e fecha parênteses. E dentro dos parênteses, precisamos informar a partir de qual linha e coluna nós vamos capturar. No nosso caso, guia clientes, nós vamos capturar a coluna 2 e coluna 3. Então, a partir da linha 2, coluna 2, capturando duas colunas. De volta no código,
dentro dos parênteses, linha 2, vírgula, coluna 2, vírgula, quantas linhas? Nós sabemos pela variável última linha. Vírgula, quantas colunas eu quero capturar? 2 colunas. Fora dos parênteses, ponto, getValues. Abre e fecha parênteses e fecha com ponto e vírgula. Prosseguindo, precisamos fazer um laço para percorrer todas as linhas do array dados cliente e verificar se o cliente que o usuário vai cadastrar, se ele já não está cadastrado. Então, podem copiar o nome do array. E agora nós vamos fazer um laço for. For, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E dentro dos parênteses, var i igual a 0, ponto e vírgula, e vai fazer enquanto a variável i for menor que o nosso array dados cliente, ponto length, ponto e vírgula e mais, para percorrer linha por linha. E dentro do laço for, nós precisamos de um if. If, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E dentro dos parênteses vai o nosso array dados cliente. Abre e fecha colchetes e dentro dos colchetes variável i, que representa a linha em que o laço está. Fora dos colchetes, abre e fecha colchetes novamente. Primeira coluna que nós vamos verificar é coluna 0 do array, porque a contagem de linhas e colunas dentro do array inicia por 0. Como nós capturamos 2 colunas para dentro do array, primeira coluna é coluna 0 e segunda coluna, coluna 1. Fora dos colchetes, igual. E agora, nós vamos utilizar a variável dados. Copia e cola depois do sinal de igual. Ponto, e aí vem o nome da informação que nós vamos utilizar. No nosso caso, nós vamos verificar o nome do cliente e também o CNPJ. Então, podem copiar o nome da informação. Volta na função salvar e cola depois do ponto. Mas para garantir que não vai ter repetição de cliente, eu vou colocar a verificação também pelo CNPJ. Mas a variável CNPJ, ela serve para o CNPJ ou o CPF. Então, 2 barras verticais, tecla Shift e a tecla do lado esquerdo da letra Z. E está ali as barras verticais. Espaço, e agora nós vamos colocar o nosso array dados cliente. Para facilitar, podem copiar esta parte e colar depois das barras verticais. Agora, coluna 1, fora dos colchetes, igual, a variável dados, podem copiar para evitar digitar errado. Variável dados, ponto, e acessa o arquivo formcliente-js e copia o nome da informação. Volta na função salvar e cola depois do ponto. Ou seja, se o nome do cliente já estiver cadastrado ou, porque as 2 barras verticais quer dizer ou o CNPJ estiver cadastrado.
Neste caso, nós vamos colocar um return, informando que o cliente já está cadastrado. Então, return, abre e fecha aspas duplas, e dentro das aspas duplas, cliente já cadastrado. Ponto de exclamação. E fecha com ponto e vírgula. Deixa eu ajeitar para melhorar o visual. Então, se o cliente já estiver cadastrado, vai sair neste ponto da função salvar. No entanto, se passou pelo laço for, significa que é um cliente novo. Mas antes de prosseguir, nós podemos fechar o nosso array dados cliente. Dados cliente.length igual a 0 e ponto e vírgula. Na sequência, nós precisamos capturar a data do dia, porque nós vamos registrar, junto com as demais informações, a data que o cliente foi cadastrado na planilha. Eu vou chamar esta variável de data. Vai ser igual a utilities.formatDate. Abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, new date, para capturar a data do dia. Abre e fecha parênteses, vírgula, e aí precisamos informar o formato da data. Então, agora, nós vamos colocar a variável planilha.getSpreadsheetTimeZone, ou seja, nós vamos utilizar a mesma configuração da planilha, getSpreadsheetTimeZone. Cuidado para pegar a opção correta. Abre e fecha parênteses, vírgula, deixa eu clicar fora para esta mensagem sair. Depois da vírgula, abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, precisamos informar o formato. Eu vou colocar 2Ds para o dia, barra, 2Ms em caixa alta para o mês, barra, e 4Ys para o ano. E fecha com ponto e vírgula. Prosseguindo, agora precisamos localizar a próxima linha vazia. Eu vou chamar esta variável de linha. Vai ser igual a variável última linha mais 1, para cair na próxima linha vazia. E fecha com ponto e vírgula. Sabemos a próxima linha vazia, podemos salvar as informações. Então, guia cliente, ponto, getRange. Abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses vai a variável linha. Copia e cola, vírgula, qual a primeira coluna da planilha que nós vamos salvar. No nosso caso, primeira coluna é a data, coluna 1. Aí vem cliente, CNPJ e assim por diante. De volta no código, coluna 1, fora dos parênteses, ponto, setValue. Abre e fecha parênteses e fecha com ponto e vírgula. E dentro dos parênteses vai a variável data. Primeira coluna vai receber a data do dia. Para a próxima coluna, podemos copiar esta linha de código. Altera a coluna 2. Na coluna 2, a informação vai vir do array dados. Array dados, ponto, e o nome da informação,
Então, agora, nós vamos trabalhar com todas estas informações. Cada informação tem um nome. Então, a primeira informação é o cliente. Copia o nome da informação, volta na função salvar e cola depois do ponto. Copia esta linha de código e na coluna 3, lembra de alterar a coluna. Na coluna 3 vai ser o CNPJ. Agora eu vou apenas digitar. Cola a linha de código, próxima coluna, coluna 4, agora vai ser o contato. Contato, próxima coluna, coluna 5, nós vamos ter, vai ser o CEP. CEP, coluna 6 vai ser a rua, então dados.rua. Cuidado, precisa colocar o ponto. Na coluna 7 vai ser o bairro. Bairro. Coluna 8 vai ser a cidade. Cidade. E na coluna 9 vai ser o estado. Cuidado para não mexer no ponto. Estado. E na coluna 10 nós vamos ter, vai ser o e-mail. E na coluna 11 vai ser a observação. Nome que nós colocamos, OBS. Beleza, salvamos todas as informações para a planilha. Se chegou neste ponto, nós vamos ter mais um return. Return, abre e fecha aspas duplas e dentro das aspas duplas, registrado com sucesso. Ponto de exclamação. E fecha com ponto e vírgula. Beleza, fizemos a função salvar. Agora, pessoal, tem mais um detalhe. Além da função salvar cliente, nós precisamos fazer mais uma função de retorno no arquivo formecliente-js. Então, na função salvar, que é esta aqui do arquivo formecliente-js, agora, depois do it successHandler, nós vamos fazer mais uma função. E o nome da função vai dentro destes parênteses. O nome da função vai ser retorno. Podem copiar o nome da função e depois da API do Google, nós precisamos fazer esta função. Function, retorno, abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, variável R. Fora dos parênteses, abre e fecha chaves, e pressiona Enter. E agora nós vamos colocar uma mensagem alert, para informar o usuário qual foi o retorno da função salvar cliente. Então, alert, abre e fecha parênteses, e ponto e vírgula. E dentro dos parênteses vai a variável R, que está com o retorno da função salvar cliente. Prosseguindo, agora nós vamos verificar se foi registrado com sucesso. Se foi registrado com sucesso, nós vamos limpar os campos do formulário. Então, if, abre e fecha parênteses, e abre e fecha chaves, e pressiona Enter. E dentro dos parênteses vai a variável R. Se for
igual. E aí vocês vão acessar o arquivo macros cliente. E na função salvar cliente, nós temos dois returns. O primeiro é cliente já cadastrado. E o segundo é registrado com sucesso. Então, nós vamos copiar o texto deste segundo return. Copia esta parte, volta na função de retorno e cola dentro dos parênteses. Se entrou neste if, nós vamos acionar a função limpar. Para não restar dúvida, copia o nome da função e também os parênteses. Volta para a função de retorno e cola dentro do if. E fecha com ponto e vírgula. E por fim, nós precisamos liberar de volta o botão salvar. Podem copiar esta linha de código e colar depois do if. E alterar de true para false, para liberar novamente o botão salvar. Porque quando o usuário clica no botão salvar, nós bloqueamos, para evitar que ele clique duas vezes rapidamente. Beleza, pessoal? Fizemos os códigos do botão salvar. Salva as alterações e vamos para a planilha testar. Podem apagar estes nomes que nós colocamos de teste na coluna B. Guia menu e executa o formulário. Formulário executado. Primeiro teste. Não coloquei informações. Clicando no botão salvar, precisa preencher todos os campos. Então vamos lá. Cliente Luan, CNPJ, CPF, qualquer número, contato, CEP, rua, bairro, cidade, estado, qualquer um, e-mail, teste. Observação, teste. Preenchi as informações, clico no botão salvar. Bloqueou o botão, registrado com sucesso. Ok, beleza. E limpou os campos do formulário. Vamos ver na aba Clientes. Show de bola. Salvou o registro. Agora eu vou formatar a coluna das datas. Centralizado, formatar, número, formato de data. Beleza, vocês podem ajustar todas as colunas para ficar de um tamanho que vocês consideram adequado. Agora, pessoal, para finalizar o vídeo, eu vou ensinar mais um detalhe que vocês podem utilizar para encontrar erros de digitação nos códigos. Eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou trocar, ao invés de values, eu vou colocar values. E vou deixar desta forma. Não vou salvar as alterações, porque nós vamos utilizar o ChatGPT para encontrar o erro. Suspeitou que tem erro de digitação na função, vocês vão copiar todos os códigos da função. E agora, vocês vão abrir o navegador e no Google pesquisar por login ChatGPT. Localiza o ChatGPT e abre o ChatGPT. Vocês podem utilizar uma conta Google para fazer o login. No meu caso, já foi direto, porque eu já estava logado. E no campo de pesquisa, vocês vão colocar o seguinte. Tem erro de digitação nos códigos JavaScript.
A seguir, ponto de interrogação. E cola os códigos que vocês copiaram. E executa. E vamos ver se o ChatGPT vai encontrar o erro que eu causei. Sim, há alguns erros de digitação no código. Aqui estão os principais problemas. 1. GetValues deve ser GetValues. E aqui tem a linha de código que está com o erro. E também o ChatGPT já fez a correção. Aqui está a linha de código digitada corretamente. O ChatGPT fez mais algumas observações. TrueLook pode falhar sem if de verificação. Ok, é um ajuste interessante. Terceiro, dados cliente. .language igual a 0 é desnecessário. Se o ChatGPT está dizendo que não precisa, vamos retirar esta linha de código. Quarto, VARDATA não segue convenção de nomenclatura. Então aqui é apenas questão de nome, porque eu coloquei a variável data em caixa alta e deveria ser em caixa baixa. Enfim, fica a critério de vocês. Se vocês querem trocar, podem trocar para caixa baixa. E no final, o ChatGPT apresentou o código corrigido, toda a função. Olha que show, pessoal! Então, nós colocamos o ChatGPT para fazer a verificação de uma linha de código. E ele já fez uma verificação completa da nossa função. Nós podemos copiar a função e trocar lá no AppsScript. Mas vai que o ChatGPT cometeu algum erro. Então eu vou fazer o seguinte. Vou pegar apenas a linha de código que foi corrigida. Copiar, volta no editor, localiza a linha que está com erro e troca. Desta forma, nós não vamos causar outros erros inesperados. E eu vou ajustar também esta sugestão do ChatGPT. Este if, e aí vocês vão apagar esta linha e colar o if. Deixa eu ajustar. Beleza, este ajuste é interessante. E o ChatGPT também sugeriu retirar esta linha. Mas esta linha de código eu vou deixar, porque eu acho interessante sempre zerar os arrays depois de utilizar. Se vocês ficar na dúvida de onde colocar o if no TrueLook, vocês podem confirmar no código corrigido. Código corrigido, aqui está a posição do if, depois da linha de código const_user. Beleza, utilizamos o ChatGPT para melhorar o nosso código e também para encontrar erros de digitação. Salva as alterações e vamos testar para ver se o ChatGPT não causou mais erros do que solução. Clicando no botão salvar, precisa preencher todos os campos. Então vamos lá. Maria, qualquer número, contato, CEP, qualquer informação é apenas para testar. Estado, e-mail e observação. Preenchi as informações, clico no botão salvar. Vamos ver. Show de bola. Registrado com sucesso. Ok. Então, corrigimos o erro, melhoramos o código e a nossa função continua funcionando. Um detalhe: cuidado ao copiar todo o código corrigido. Pode ser
que em alguns casos o ChatGPT faça algum ajuste que não funcione no Apps Script, mas na maioria dos casos o ChatGPT vai acertar. Quem conseguiu fazer esta aula, comenta sim no vídeo. Isso é importante para a gente entender se vocês estão conseguindo fazer o projeto.